questão de número 25. Vamos à leitura dela, tá? É uma questão toda literal, ok? Então tem que ter o máximo de organização possível. Eu espero que você entenda aqui a minha explicação. Bom, o desenho, questão 25. O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, composto por duas hastes finas sem massa, H1 e H2, fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2, com constante elástica igual a K, todos ideais. Ok? Então, veja que a haste 1 não tem massa nem a haste 2. E que as molas aqui, M1 e M2, têm a mesma constante K. Ok? Então, isso já é um dado. Então, vamos lá. Então, o K1 é igual ao K2 e tudo vale K para constante elástica. Ok? E essas hastes não têm peso, não tem massa. Tá bom? É o que ele está falando também aqui. Fios sem massa. E também ele fala que são todos ideais. Quer dizer, são todos ideais, então as hastes também entram nesse roteiro aí. O bloco A tem peso P, tá? E está preso à haste 1 horizontal. Então vamos lá colocar o peso P aqui. Peso P. Tá lá. Certo? A haste 2, que é essa haste aqui, ó, certo? Ela forma um ângulo θ com a direção horizontal. Está lá no desenho, né? A direção horizontal está aqui, o ângulo θ está lá, né? Explícito para nós. E em suas extremidades estão presas as molas M1 e M2, distendidas e fixas no solo. Então, pelo desenho dá para você perceber que está o solo, M1 está aqui deformada e M2 também. E faz a 90 graus com o plano do solo, que é horizontal. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. Podemos afirmar que θ é. Então, ele quer saber algo sobre o θ. Como é que faz uma questão literal? Sempre me perguntam sobre isso. Uma das dicas é você olhar para as opções, tá? Se ela for, evidentemente, de múltipla escolha. E aí você percebe o seguinte, nas opções ele está trabalhando com arco seno, tá? E com arco cosseno. Certo? Mas qual seria a opção? Vamos tentar ver isso aqui. Ele quer o ângulo θ, né? Nesse triângulo aqui do ângulo θ, em que ele está aparecendo, você tem um triângulo supostamente retângulo aqui, ó, nesse ponto. E aqui, ó, em relação a θ, o cateto oposto aqui seria a diferença das deformações das molas 1 e 2, ou da 2 com a 1, tá? Então, aqui seria a deformação 2 menos a deformação 1. Essa diferença, certo? O cateto aqui, ó, adjacente, não temos muita informação sobre ele, mas a hipotenusa nós temos, ó. O tamanho da hipotenusa aqui vale quanto? Vale 3L mais L, 4L. Então, eu tenho, em relação a esse ângulo θ, eu tenho a informação, segundo esse triângulo, eu tenho a informação do cateto oposto, né? E tenho a informação da hipotenusa. Então, cateto oposto com a hipotenusa é seno. Então, as nossas opções, né, em princípio, vai ser trabalhar com a procura do seno, tá? Então, vamos trabalhar aqui o primeiro passo a ser dado aqui, ó. Primeiro passo. O primeiro passo a ser dado, então, é esse, buscar esse ângulo pelo seu seno. Então, lá na figura, você percebe que o seno de θ é o cateto oposto, que é x2 menos x1, tá? Sobre a hipotenusa, que é 4L, tá bom? A gente não pode ir mais adiante aqui, mas podemos ir para uma segunda fase dessa resolução, fazer o seguinte, tá? Buscar numa segunda fase, deixa eu buscar aqui o espaço, tá? Analisar uma outra ocorrência ali que esteja sendo explicitada na questão. Por exemplo, se eu for na haste 2, eu posso ali, como está em equilíbrio, né, ele falou aqui no texto, ó, tá? Eu posso trabalhar com momento. Tá? Então, nessa haste 2, eu posso pegar o seguinte, você tem ali 3 forças agindo nessa haste 2. A força elástica 1, que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo. Força elástica 1, aqui a força elástica 2. Temos a atração, tá? E aí, se eu colocar o polo aqui, olha, na tração,
tá? Eu vou tentar descobrir alguma coisa, alguma relação entre essas deformações x1 e x2, tá bom? Então, em termos de momento, você pode fazer o seguinte, o momento de F1 que vai ser anti-horário é igual ao momento de F2, que é um sentido horário. Então, aqui, ó, o momento, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor, agora para fazer o cálculo, mudando aqui, voltando. Então, eu tenho o momento de F2 é igual ao momento de F1, tá? O momento é o quê? O momento é força vezes o braço, né? Até a distância até o polo, tá bom? Veja que aqui, como as forças são verticais, as forças elásticas, eu não preciso trabalhar com seno ou cosseno de θ, tá bom? Então, você pode ser simples e calcular apenas o produto força elástica vezes a distância até o polo, que nós consideramos aqui passando por onde passa a tração, tá? Então, observe bem aqui, olha. Cadê? Tá? Então, vamos lá. Então, o momento de F2 vai ser o quê? A força elástica F2 vezes a distância até o polo, que seria o quê? A distância é L aqui no desenho, ó. L, tá? Já o momento de F1 é F1 vezes a distância até o polo, que é 3L, tá? E aí, essa força elástica de cada uma é o quê? É Kx, tá? Então, a força F2 vai ser Kx2, tá bom? Vezes o L é igual a força F1, Kx1 vezes o 3L. Simplificando aqui, se for possível, e você não pode abrir mão disso, o K, como é igual, ó, tá certo? Porque ele já falou aqui no começo da questão que a constante de cada mole é a mesma, e o L também que a gente pode cancelar, ó, tá bom? O que a gente descobre aqui? A gente descobre o seguinte, que esse x2 é 3x1, olha que interessante, tá bom? E aí, eu posso voltar aqui no 1 e chamar o x2 de 3x1, olha que interessante. Então, voltando aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, mas deixa eu alterar aqui a cor para você entender melhor, tá? Então, o segundo passo, a segunda manobra de cálculo que eu vou ter no passo 1 será contextualizar esse x2, tá bom? Então, o seno de θ vai ser... Quem é o x2? Está aqui, ó, 3x1. Então, 3x1 menos x1 sobre 4L. Então, o seno de θ vai ser 3x1 menos x1 é 2x1 sobre 4L. Simplificar o 2 e o 4 por 2, você vai achar o que então? Que o seno de θ vai ser x1 sobre 2L. Deixa isso aqui parado por enquanto, ok? Porque nós não temos, nas opções, não temos ali, não temos o x1. Temos até o L, mas não temos o x1. Tá? Então, deixa por enquanto aqui. Agora, vamos buscar aqui uma outra alternativa para tentar sair dessa sinuca ali. O terceiro passo seria você zerar a resultante na haste 2. Então, vamos pegar aqui um terceiro passo, melhor falando. Terceiro passo. Tá? E vamos zerar essa resultante na haste 2. Tá legal? Então, a força resultante, tá bom? Na haste 2 é nulo. Tá? Se você olhar a haste 2, você tem a tração para cima e duas forças elásticas para baixo. Tá certo? Então, você teria que a tração que aponta para cima é igual à força elástica 1 mais a força elástica 2. Essa tração é igual a força elástica 1 é Kx1, né? E a força elástica 2 é Kx2. Lembrando que o x2 é 3x1, tá? Então, essa tração vai ser igual a Kx1 mais K, e o x2 é 3x1. 3x1, tá bom? Então, nós temos ali Kx1 mais 3Kx1, que vai dar o quê? 4Kx1. Então, a tração vai dar 4Kx1. Então, esse é o valor da tração. Mas por que eu estou buscando a tração? Porque essa mesma tração, ela está... Deixa eu voltar aqui ao desenho para você. Essa mesma tração, ela é... Na barra 1, ela está para baixo aqui, ó.
Aí eu posso, na barra 1, trabalhar ali a questão do momento também, tá? Então, em H1, vamos lá, o terceiro passo nosso agora. Então, nosso terceiro passo seria, nosso quarto passo, melhor falando, né? Tá? Seria zerar o momento lá na haste 1. Então, o momento da tração T, né, que ficaria assim, tá? Se na barra 1, ó, tá? A tração T puxa para baixo, tem um momento ali horário, e o peso de A, que é P, puxa no sentido anti-horário. Então, vamos igualar esses momentos. Vamos colocar o polo lá por onde passa a tração superior, tá bom? Então, vou colocar aqui o momento da tração é igual ao momento do peso P em A, tá? Momento é força vezes distância. Então, olha só. Então, a tração está aqui, é a força. A distância ali é 5L. E o momento do peso de A, o peso de A é P, tá? E a distância ali vai ser 2L, tá bom? A gente pode perceber o seguinte, dá para cancelar aqui esse L, tá? E descobrir o seguinte, descobrir que essa tração, tá? Vai ficar assim, 5T é igual a 2P. Então, essa tração vai ser 2P sobre 5, tá? E com essa tração aqui, eu posso voltar ao passo 3 e substituí-la aqui, ó, evidentemente, tá? Então, com o valor dessa tração, eu retorno aqui e substituo nessa expressão. Tá legal? Bom, então vamos nesse caminho aqui, desse cálculo literal, tá? Então, voltando aqui ao passo 3, tá? Então, deixe-me retornar aqui, dar andamento, tá? Vai ficar assim, a tração vale 2P sobre 5, que é igual a 4kx1. Legal? Muito bem. E aí o que acontece? Você vai fazer ali o seguinte esquema. Vamos tentar achar esse x1. Que esse x1 ele está me atrapalhando aqui, ó, tá? Deixa eu mudar aqui o tom. Eu quero achar o seno, mas o x1 está aqui, ó, ele está me atrapalhando. Então, vamos tentar isolar esse x1 ali, certo? Simplificando aqui, você vai ter o seguinte, ó, por 2 aqui você vai achar 1 e por 2 aqui você vai achar 2, tá? Então, você vai ter P sobre 5 é igual a 2kx1. Isolando ali o x1, tá? Então, você isola o x1, que então quem é o x1? O x1 deixa eu ver aqui. Tá. Esse x1 vai ser o seguinte, você tem, do outro lado, você tem o P sobre 5, né, do lado esquerdo, vai mantê-lo lá, e o 2K vai para baixo, 2 vezes K, passou para o outro lado dividindo, tá legal? E aí você conclui o quê? Que x1, na verdade, ele é o quê? Ele é o peso P sobre 10K. Esse é o valor de x1 que você achou, né? Achado o valor de x1, você pode agora voltar. Olha como é que é interessante essa questão, né? Ela é bem trabalhosa, na verdade, mas nada que a gente não consiga fazer. O x1 nós achamos aqui, tá? Achamos o x1 e vamos substituí-lo aqui nesse ponto da expressão. Então, vou continuar aqui com a ideia, trabalhando com o seno, tá? Então, voltando a trabalhar com o seno disposto lá em cima, vai ficar assim. O seno de θ vai ser igual. Quem é o x1? P sobre 10K. Não é isso? Então, vai ficar assim. Como o x1 é P sobre 2K, o P em cima, 2K, 10K, melhor falando. Deixa eu apagar aqui. Né? X1 é P sobre 10K. Nós não esqueça que tem o 2L lá embaixo ainda, na expressão. Tá legal? Muito bem. E aí, esse seno de θ vai ser P sobre 10 vezes 2 é 20. 20 KL. Esse é o seno, tá? Achado, bom, aí você chegou nesse ponto aqui, tá? Você não deve esquecer que você tem aqui o 1 aqui, ó, na frente do P. Então, você tem 1 por 20. Quanto é que é 1 por 20? Vamos testar, vamos fazer a continha mais simples. Quanto que é 1 por 2? 0,5.
Então, 1 por 20, como você aumentou o denominador, você vai diminuir a resposta. Vai ficar o quê? 0,05. Então, esse seno aqui, esse seno de θ vai ser 1 por 20, 0,05 P sobre KL. Tá bom? Ok? Mas ele deu a resposta lá em cima, ele escreveu esse seno de uma maneira bem filosófica, né? Que ele colocou arco seno, arco cosseno. Então, não tem problema, tá? É só você seguir esse sentido, ok? Então, você vai reescrever aqui, vai ficar assim, ó, né? O θ, como ele falou, tá aqui, ó, tá? Esse θ quem é? Ele é um arco seno, então você vai escrever assim, o θ é um arco cujo seno é o quê? Né? Seria, deixa eu ver aqui o parênteses, como é que ele colocou? Ah, sim. Então, ele vai abrir um parênteses aqui, tá bom? Como tradicionalmente se faz, 0,05P sobre KL. Então, essa seria a resposta para a questão. Que nesse caso aqui, bate com a letra D de dado, se eu não me engano, né? Então, seria essa a resposta. Ok? Então, é a questão literal, tá? Ela é feita por etapas, você não pode perder o controle do cálculo feito parte a parte. Você tem que dividir a avaliação da questão, divide as avaliações, faça as avaliações por parte, fica mais interessante para você. Ok? Legal.